Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Senhor, tem piedade de nós. Com essas palavras, pedindo a presença de Deus em nosso culto de Sexta-feira Santa, saudamos a todos os amigos. Somos a Comunidade da Paz de São Pedro do Sul, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. É uma alegria ter a companhia de todos vocês neste momento de culto e de oração. Sou o pastor Lino, Samuel Goulart nos acompanha neste momento de culto. Nós cantamos o hino Será a Verdade que Jesus, em meu lugar, sofreu na cruz. Será verdade que Jesus em meu lugar sofreu na cruz? Será verdade que o Senhor morreu por mim, tão pecador? Verdade, ó pecador, por ti Jesus, ó Salvador, baixou a terra que sofreu em teu lugar, na cruz morreu. Porém na tumba não ficou, mas sobre a morte triunfou, e vive está nos altos céus, teu fiador perante Deus. Confia em Cristo, ó coração, por sua morte tens perdão, a sua graça que terás e sua glória lá verás. Amados, estimados amigos, reunidos em Teu nome, rendemos graças pela misericórdia a todos nós demonstrada através do sofrimento, morte e ressurreição de Teu amado Filho, Jesus Cristo. Ó Senhor Deus, aumenta a nossa fé e pelo Santo Espírito dirige a nossa vida, de tal maneira que evitemos o pecado e andemos pelo reto caminho da Tua vontade. Por Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é que nos oramos. E é nesta confiança que Deus nos ouve, que também confessamos os nossos pecados, dizendo: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estamos lembrando o sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Com reverência queremos contemplar este padecimento e louvar a Deus por seu amor. Com humildade, confessamos a Ele os nossos pecados, suplicando o seu perdão. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo nesta vida e na eternidade. Reconheço de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia, e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém.
Todos aqueles que reconhecem que ofendem e transgridem a santa vontade de Deus, que têm consciência clara da sua pecaminosidade, que creem que Jesus Cristo, através do seu sacrifício expiador, vicário, morreu por todos nós, todos estes recebem o perdão de Deus. E todos estes, através do Santo Espírito de Deus, recebendo o seu auxílio, fazem esforço para melhorar a sua vida e ouvem aquilo que Deus diz e garante a todos aqueles que arrependido. Deus então nos diz assim: não deseja a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Assim, portanto, seja feito a cada um que arrependido confessou os seus pecados a Deus. E podem ter a certeza absoluta de que Deus perdoa e os reconhece como filhos amados. Amém. Nós confessamos a nossa fé cristã. Somos irmãos em Cristo e estamos reunidos como filhos de Deus. Somos perdoados e recebemos orientação em sua palavra. Confessemos agora a fé que o Espírito Santo em nós implantou, dizendo: cremos que este mundo, do qual fazemos parte, não existe por si mesmo, que não foi produto do acaso. Deus é o Criador do mundo e dirige o seu destino. Também a nossa vida depende totalmente de Deus, dele que recebe o seu sentido e para ele está orientada. Cremos que em Jesus Cristo se decide o futuro da humanidade. Ele trouxe a oferta do perdão irrestrito e deu a sua vida por amor a todas as pessoas. Por sua ressurreição, nos dá capacidade para uma nova vida que não será destruída nem pela própria morte. Cremos que o Espírito Santo reúne e guia o povo de Deus na terra e que também aqui, em nosso meio, edifica a Igreja de Jesus Cristo. Cremos no Pai, nosso Criador, no Filho, nosso Redentor, e no Espírito Santo, nosso guia. Amém. Nós vamos cantar o hino Se Aquela Cruz Falasse. Hino de número 31 do Inário, Louvai ao Senhor. Se aquela cruz falasse. Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchado, os pregos suportou, ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. A cruz foi escolhida para o mal combater. Jesus foi condenado, mas nenhum crime fez. De joelhos posso agora
recordar do amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. O Evangelho para esta Sexta-feira Santa é de João, capítulo 19, versículos 28 a 30. E assim Deus nos fala através do Evangelho de João. Agora, Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprissem o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de sopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Estimados amigos, através dessas produções que nós temos tido ultimamente de cinema retratando a paixão, a morte, a crucificação de Jesus, nós somos levados muitas vezes a ter um sentimento de afastamento, de pavor, de medo até deste momento. Nós vemos tão somente, e nós somos levados a pensar assim, tão somente ver aquele grande espetáculo horroroso de uma pessoa sendo crucificada. Este é o contexto imediato, esse é o contexto, aquilo que aconteceu, mas nós precisamos saber por que isso aconteceu, o que foi que levou uma pessoa sem pecado, o que foi que levou Deus permitir que isso acontecesse. Então nós precisamos olhar um pouco mais, voltar atrás ao princípio da humanidade. E lá no começo da história do ser humano, Deus cria os seres humanos, nossos pais, e dá a eles total liberdade de culto, de viver, de ter um jardim à sua disposição. E nessa liberdade que tinham os seres humanos, eles fizeram uma opção por não aceitar aquilo, não aceitar a vontade de Deus. Então foi ali que se estabeleceu o afastamento do ser humano de Deus. Foi ali que se estabeleceu o afastamento do ser humano e de ele não ter mais sintonia com Deus. Não é natural do ser humano ser amigo de Deus, muito pelo contrário. Com a sua rebelião, ele se afastou de Deus, ele se tornou inimigo de Deus. Antes mesmo de Deus pronunciar o castigo sobre o ser humano, e o castigo que viria era a morte temporal e eterna para o ser humano, para a raça humana, Deus já estabelece uma luz, um princípio de salvação, quando Deus diz que ele estabeleceria inimizade entre o descendente do ser humano e o próprio diabo, que induziu os seres humanos a se afastarem de Deus. Então, o diabo, neste momento, tenta de todas as maneiras e faz com que pessoas levem Jesus à cruz. Mas
ali estava só uma parte da batalha que estava sendo estabelecida, pois Jesus, ao ser pregado numa cruz, ele também depois traria vida quando ressuscitaria da morte. Por isso, meus amigos, a cruz, a paixão de Cristo, a Sexta-feira Santa, é um momento na história da humanidade. É um momento em que Deus quer salvar a todos nós. E como Jesus, naquele momento, diz, na cruz tudo está completado, ele quer dizer que tudo agora está pago. Aquela inimizade que o diabo estabelece entre o ser humano e Deus, agora pode ser revertida através de Jesus Cristo. Todas as profecias estão cumpridas, todas as promessas que Deus fez de que providenciaria um Salvador para a humanidade, estão cumpridas agora com a morte de Cristo na cruz. Toda a dívida do pecado que o ser humano carrega agora pode ser perdoada. Toda a exigência da lei de Deus agora foi cumprida. Tudo o que era necessário para a salvação foi realizada através da obra de Cristo. Por isso é importante relembrar todos os fatos que aconteceram em torno da morte de Cristo, da sua crucificação. E um dos personagens, Pedro, ele quis tomar uma atitude intempestiva, aliás, foi intempestiva a atitude de Pedro, quando sacou de sua arma e cortou a orelha de uma das pessoas que estavam ali para prender a Jesus. Pedro achou então que tinha que tomar uma atitude. Essa atitude de Pedro revela um resquício que há em todos nós, em todos os seres humanos há isso. Nós queremos providenciar com as nossas próprias mãos a salvação, resolver nossos problemas. E Deus mostra aqui, quando Ele permite que Jesus Cristo, que não tinha nenhum pecado, fosse cravado numa cruz para expiar a nossa culpa, Deus mostra que Ele toma frente para a nossa salvação. Ele vem ao nosso encontro. Portanto, a contemplação da cruz, daquele espetáculo, realmente nos deixa condoídos, nos deixa tristes, mas nós não devemos fixar a nossa memória, a nossa ideia nesta imagem, mas devemos lembrar que Jesus, de fato, estava ali pregado pela culpa de cada um de nós, e fomos com os nossos pecados, com a nossa culpa, cada um de nós que levou Jesus Cristo a ser crucificado. E, portanto, é ali na cruz que é garantida a nossa vida eterna. Portanto, Sexta-feira Santa é um dia de meditarmos de verdade, mas não é ficarmos horrorizados e espantados sim com o nosso pecado, que levou Jesus à cruz, mas muito gratos a Deus que providenciou um meio para que todos nós pudéssemos ter a vida eterna dada por Cristo. Amém. Nós, neste momento, oramos dizendo assim: Ó Senhor Jesus, inocente Cordeiro de Deus, foste contado entre os transgressores e entregue à morte de cruz, para satisfazer a justiça divina em nosso lugar. Louvamos, honramos e glorificamos a Ti por Tua infinita misericórdia. Fortalece, ó Senhor, a nossa fé e confiança em Ti, para que, salvos da nossa culpa diante da lei, sejamos confortados na tentação pelas bênçãos que a Tua obra e vida santa nos garantem. Que a pregação da mensagem da cruz seja para nós poder e sabedoria de Deus, a fim de obtermos as bênçãos que prometeste nos dar através do uso fiel da Tua palavra. Ó Senhor Deus, concede a todos nós a graça de dia após dia crucificarmos a nossa natureza pecaminosa. Assim,
como nossa velha natureza foi crucificada ali na cruz, para que, daqui em diante, não mais sirvamos ao pecado, mas andemos em teus caminhos. Ó Senhor Deus, chama a todos nós a ti, assim como o malfeitor da cruz foi chamado. Intercede por nós junto ao Pai Celeste, assim como oraste por aqueles que te crucificaram. Ó Senhor Jesus Cristo, concede-nos a todos nós fé firme e paciente e esperança até o fim de nossos dias. Lembra-te de nós em teu reino, que a tua cruz seja o nosso consolo em nosso fim mortal. Quando pedimos-te, recebe a nossa alma em tuas mãos, pois tu nos redimiste, ó Senhor Jesus Cristo, Deus da verdade, Deus da vida. Amém. Convido a todos para que em conjunto façamos a oração que o próprio Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Demos graças a Deus ao nos despedirmos deste culto. Deus Todo-Poderoso e sempre vivo, glória para sempre a Ti. Amém. Senhor, estamos deixando o convívio com os irmãos neste momento de culto. Não sabemos o que nos espera no futuro. As tentações poderão surgir convidativas e o pecado estará à nossa espreita. Teremos oportunidade para testemunharmos e difundirmos o teu nome, para enfrentarmos os problemas e para vivermos a nossa fé. Confiamos que este culto e a tua bênção nos darão forças. Tu nos conheces e acompanhas. Sairemos em teu nome, ó Jesus. Permanece conosco. Amém. A todos os amigos que estiveram em nossa companhia, que a bênção de Deus, a sua graça, o seu amor, a sua luz estejam com todos vocês nesse dia santo e também reunidos na fé até o dia da Páscoa, quando comemoraremos e celebraremos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a vitória da vida. Tenham todos um dia santo, abençoado, fiquem com Deus e até o próximo culto no domingo de Páscoa.